Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os milagres no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vou comentar ali o texto de Atos, capítulo 19, versículos 11 a 12, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais de Paulo se levavam aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Ali esse texto, a época do acontecimento, Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Ele chegou ali à cidade de Éfeso e encontrou 12 discípulos de Cristo que haviam sido batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento. Então Paulo pergunta se eles conheciam o Espírito Santo, eles dizem que não. Então Paulo prega a Cristo, eles são batizados em águas no nome de Cristo, ok? No nome de Jesus Cristo. Então Paulo ora por eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e profetizar. E Paulo fica ali na cidade de Éfeso, na sinagoga, ensinando, pregando o evangelho. Claro, devido à perseguição que ele sempre sofria, ele teve que sair dali e numa escola de um homem chamado Tirano, ele fica ali na cidade de Éfeso, ensinando por 2 anos, junto com aqueles discípulos, os 12 ali, e claro, outras pessoas que estavam acompanhando Paulo pregando o evangelho. Ele fica ali por 2 anos ensinando a palavra de Deus. E foi tão tremendo esse ensino, foi tão poderosa essa mensagem, que o texto de Atos capítulo 19 diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Olha só que tremendo, gente. Toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Sem internet, sem carta, sem telegrama, sem carro, sem avião, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Olha o poder do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ensinamento tremendo. E hoje, com toda a facilidade do mundo moderno, às vezes não conseguimos alcançar sequer a nossa rua. Então nós temos que crer, em primeiro lugar, no poder do evangelho, da mensagem de Deus. E em segundo, usar os meios que nós temos. Usar os meios para divulgar a palavra de Deus. Agora, talvez nos perguntamos, como que sem recurso quase que nenhum, como que a palavra de Deus alcançou toda a Ásia? Aí é que entra os sinais, os milagres, o poder de Deus para o evangelho chamar a atenção das pessoas, para as pessoas prestarem atenção no evangelho, prestarem atenção naquela palavra que está sendo anunciada, porque Éfeso era uma cidade envolvida com a idolatria. Havia o culto da Diana dos Efésios. Então, uma cidade que tinha um envolvimento muito grande com a idolatria. Então, como que o povo iria prestar atenção nessa mensagem? Como que toda a Ásia, que era envolvida com a idolatria, o Império Romano em si já trazia a ideia do culto pagão ao imperador. Já trazia essa ideia. Então havia o culto ao imperador romano. Então, como que mais uma mensagem, mais um culto a um Deus, como Paulo pregou ali em Atenas, ao Deus desconhecido, como que mais um culto ia chamar a atenção? Como que mais uma mensagem ia chamar a atenção? Através dos sinais, através dos milagres. E como que chamou a atenção? O versículo 11 é bem claro. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Gente, então esses milagres poderosos, essas maravilhas extraordinárias que está ali no texto de Atos, através das mãos de Paulo, realmente chamava a atenção e o povo prestava atenção na mensagem, por isso que chegou em toda a Ásia, gente. Porque quando algo poderoso acontece, quando alguma coisa maravilhosa acontece, as pessoas querem saber. Agora você imagina um paralítico
ali na cidade de Éfeso, de repente é curado milagrosamente e vai visitar os parentes em outra cidade. Aí ele chega lá caminhando normalmente e eles perguntam: o que aconteceu? Aí ele diz: o Jesus Cristo me curou, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu escutei e fui curado. Então entenda como é poderoso. Então as pessoas vão prestar atenção naquela mensagem. E olha o que o texto diz: e Deus, então o poder pertence a Deus. Salmos 62:11, escrito por Davi: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então olha como isso entrou no coração de Davi. Deus falou uma vez e ele escutou duas vezes para entender o poder dessa mensagem. Então uma vez Deus disse e duas vezes a ouvi: o poder pertence a Deus. O poder não pertence a Paulo. O poder não pertence a ninguém. O poder do Espírito Santo pertence a Deus, está entendendo? Mas quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, esse poder, junto com o Espírito Santo, vem fazer morada dentro de nós. Por isso que o texto diz: e Deus, pelas mãos de Paulo. Então Deus vai operar através de seres humanos. Deus vai operar através de pessoas. Você está entendendo isso? Deus não vem pessoalmente fazer algo. Deus não vem, ali o Espírito de Deus não vem pessoalmente. O que ele faz? Ele usa pessoas. Ele usa seres humanos para pregar o Evangelho. Só que esse poder flui através de pessoas, para que outras pessoas vejam aquela pessoa sendo usada por Deus, e ela não deve tirar o mérito de Deus. Como João falou, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Então o que quer dizer isso? A mensagem tem que apontar para Deus. Os milagres, o poder tem que apontar para Deus. Final de semana passada falamos ali da cura do paralítico em Listra, onde ali as pessoas entenderam que Paulo e Barnabé eram dois deuses. E Paulo e Barnabé disseram: não somos nós somos homens como vocês. Esse milagre aconteceu para que o Evangelho fosse pregado. Você está entendendo? Os textos dão essa ideia, dão esse princípio, esse norte. Os milagres acontecem para que o Evangelho seja pregado. Você está entendendo? É o poder de Deus fluindo através das pessoas. Olha o que Jesus disse, que está ali em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, Jesus falando dele, eu sou a videira, e vós as varas. Aí olha o que ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo esse princípio maravilhoso de Deus operando através das nossas vidas? Jesus é a videira, ok? A seiva é ele, passa por ele. Nós somos as varas, nós somos aqueles que o fruto vai aparecer. O fruto não aparece na videira, o fruto aparece na vara. Então Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo, gente? Então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então Jesus é a videira e Paulo é a vara. E através de Paulo vinha o fruto, maravilhas extraordinárias. Por quê? Porque Paulo, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, que também é o Espírito de Cristo, sem Jesus ele não fazia nada. Agora olha o que olha o que o texto diz. Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Maravilhas, isso é, milagres poderosos, extraordinárias, algo totalmente incomum, algo que ninguém viu, algo que ninguém nunca presenciou. A ideia, o texto não diz, mas eu posso entender que a ideia é que é aparecer alguém ali com a perna cortada, literalmente cortada através de uma guerra, ou através de um acidente, ou de algum problema que teve que cortar a perna, ou um braço, ou um dedo, seja lá o que for. Aí Paulo vai e ora, aquela perna cresce, aquele braço cresce, gente. Nós temos relatos no avivamento da Rua Azusa em 1906,
que pessoas tiveram seu braço novamente crescido. Chegaram ali naquela reunião com o braço cortado, sem o braço, e o braço brotou através ali do poder de Deus, das pessoas orando por aquela pessoa. Isso são relatos da Rua Azusa. Então não duvido que ali, através de Paulo, nessas maravilhas extraordinárias, Paulo orou e houve pessoas que o braço brotou, olho talvez perdeu o olho apareceu. Gente, isso é tremendo. Então são maravilhas extraordinárias, milagres que ninguém nunca presenciou, ninguém nunca viu. E podemos entender até, alguns comentaristas dizem, que foram milagres que nem entre os apóstolos aconteceu, só aconteceu através da vida de Paulo. Então, olha o poder de Deus fluindo através da vida desse homem, gente. Um homem falho, um homem com defeitos, mas um homem totalmente entregue a Deus, com uma comunhão muito linda. Maravilhoso isso. Mas isso não era só para aquela época. É para hoje em dia também. Quando Jesus estava treinando os discípulos, Mateus capítulo 10, ele disse: ide, pregai o evangelho do reino. Ele mandou ir pregar o evangelho do reino. Aí ele falou para eles: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então olha o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo ou vocês vão lá pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, aí eu vou curar, eu vou libertar, eu vou ressuscitar. Não, ele diz para eles fazerem isso. Vocês vão limpar os leprosos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, é vocês. Está entendendo? Então Jesus deu essa autoridade para eles. Era o treinamento ainda, não era nem eles ir sozinhos, era o treinamento que Jesus estava fazendo com eles. Então lá em Lucas diz que quando eles voltaram, vieram alegres demais. Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam. Então olha só como eles voltaram alegres e felizes. Então para quê? É para a igreja fazer isso. É para as pessoas fazer isso. Para quê? Para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho, o reino de Deus seja anunciado. E no versículo 12, esse texto que nós estamos comentando aqui, que eu estou comentando, dá a ideia de como eram essas maravilhas extraordinárias. Diz que até os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos e as enfermidades fugiam e os espíritos malignos saíam. Esses lenços é o lenço que Paulo usava para limpar o suor e até o seu nariz, né? O nome desse lenço era sudário, um pano de suor. E esses aventais eram o avental que a pessoa usava para fazer os seus serviços. Um servo, um trabalhador usava aquele avental para fazer o seu serviço, ok? Muitas empresas ainda hoje usam esses aventais para os serviços. Então, naquela época, eles pegavam, não era Paulo, tá? Não era Paulo que enviava o lenço e o avental. As pessoas pegavam os lenços de Paulo e os aventais e enviavam para os enfermos e para os possessos. E quando se colocava os lenços e os aventais de Paulo nos enfermos, as enfermidades saíam e os espíritos malignos saíam também, fugiam, iam embora. Agora, os comentaristas que eu li a respeito desse fato, todos eles foram unânimes em dizer, e eu concordo com eles, que não é para criar uma doutrina de usar lenços, usar roupas, usar objetos, ok? Para ter uso nos nossos meios, nos cultos religiosos, nas reuniões. Não. Paulo não estava criando uma doutrina, Paulo não estava criando um ensinamento para essa prática, né? Como nós temos algumas denominações evangélicas que usam essa prática. E Paulo não estava abalizando essa prática, porque não era ele que enviava os lenços, não era ele que enviava os aventais, era o povo ali que enviava. Agora, você entenda comigo, eu entendo esse pensamento, vamos lá, eu entendo esse pensamento, que não é para criar uma doutrina, que não é para criar um ensinamento, né? Vamos orar por esta camisa dessa pessoa, vamos orar por esta foto, vamos orar por esse jogo de chaves, vamos orar por essa casa, né? A pessoa acaba focando, entendendo que o poder está num objeto e não necessariamente no poder de Deus, ok? Para comigo e pensa comigo. As pessoas pegavam um
lenço de Paulo, lençóis dele, né, os lenços dele, não lençóis, os lenços dele. As pessoas pegavam os aventais dele, levavam até um enfermo e colocavam em cima do enfermo e a enfermidade saía. Colocavam em cima de um possesso de demônios e os demônios fugiam. Então, peraí, você pegava um lenço, um lenço e um avental e colocava em cima de uma pessoa e algo sobrenatural acontecia. Como? Havia o poder sobrenatural ali, agiu. Quando se colocava o lenço e o avental em cima da pessoa, algo sobrenatural acontecia. Isso você não pode duvidar. Independente se você não quer usar como doutrina, que eu também entendo que não é para usar como ensinamento nem doutrina, algo sobrenatural acontecia quando se colocava esse lenço e esse avental em cima da pessoa. Acontecia, a pessoa era curada e o espírito maligno fugia. Tá entendendo? Então acontecia alguma coisa. Você pode duvidar desse ensinamento e não aceitar na sua denominação. Ok, eu respeito. Mas que você não pode duvidar que algo sobrenatural acontecia, isso você não pode duvidar. O texto é bem claro. Quando se colocava os lenços e os aventais, ele era curado e o espírito maligno ia embora. Ele era curado e ele era livre, gente. Não podemos duvidar disso. Vamos pegar o texto da mulher do fluxo de sangue. Quando ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ok? Você conhece o texto. Esse texto está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Está em 3 evangelhos. Então ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E o que aconteceu? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, o texto é bem claro. Ela foi curada. E no mesmo momento que ela recebeu a cura, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Entenda o seguinte, ela não tocou em Jesus, tocou nas vestes deles. Como que Jesus percebeu? E detalhe, tinha mais pessoas tocando em Jesus. Como que ele percebeu que alguém tocou nele? E Pedro questionou: Jesus, todo mundo está encostando em ti aqui? Como é que tu pode dizer quem me tocou? Aí ele responde: eu sei que alguém me tocou porque o poder, a virtude saiu de mim. Olha só, ela tocou em Jesus? Não, tocou na roupa dele. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando Jesus diz: o poder saiu de mim, então aquele toque de fé da mulher na roupa de Jesus retirou o poder que estava nele e foi para a mulher. E ela foi curada. Você não pode duvidar desse acontecimento, está na Bíblia. Agora aqui é a mesma coisa. O poder de Deus que estava na vida de Paulo, estava ali também, né, se apegava aos seus lenços e se apegava nos seus aventais, e agiam por um determinado tempo. Você está entendendo? Por um determinado tempo, aquilo agia. Isso não ficava para sempre. Não ficava lá o lenço lá encostado, o avental pendurado, e todo mundo que botava a mão era curado, ok? Isso agia por um tempo. Assim como o poder de Jesus fluiu através da sua roupa e curou aquela mulher do fluxo de sangue, o poder de Deus, através do Espírito Santo, que estava na vida de Paulo, fluía através daqueles lenços, através daquele avental e fazia acontecer o sobrenatural. Mas isso é só um tempo, só um tempo. O que acontece hoje em dia é que as pessoas usam esses textos para comercializar a fé, para ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas, onde entra muita heresia, muita coisa errada, muita coisa que tem manchado o evangelho, ok? Olha o que Tiago fala ali no final da sua carta. Ele diz assim: quando tiver alguém doente, chame os presbíteros e unja essa pessoa com óleo, e a oração da fé vai curar a pessoa. Então nós podemos comercializar o óleo santo, né? Eu sou presbítero, eu posso pegar o óleo aqui, eu vou orar, e esse óleo vai ser ungido, e você pode levar para a pessoa: me dá aqui um dinheiro. Não, gente, não se pode comercializar a fé. Pessoas que comercializam a fé, a conta vai chegar. Eu falo isso muito sério. O dia da prestação de conta vai chegar. Não faça, se você faz, pare e não faça mais isso, porque o dia da prestação de conta vai chegar. Tá entendendo? Então, voltando aqui para o texto dos lenços e aventais, era isso que acontecia. O poder de Deus na vida de Paulo
se impregnava naqueles lenços e naqueles aventais e por um determinado período de tempo agia. Depois virava um lenço e um avental normal. Essa roupa de Jesus agiu na vida da mulher do fluxo de sangue porque o poder de Deus se impregnava na roupa e agiu na vida da mulher do fluxo de sangue. É assim que funcionava, ok? Foi assim que funcionou, tá entendendo? Olha o caso de Eliseu, quando aquele morto da guerra foi jogado no túmulo de Eliseu, e o poder de Deus, a unção de Deus que ainda estava na vida de Eliseu, que era um nível altíssimo, agiu e fez aquele homem ressuscitar. Mas se alguém fosse lá depois de um certo tempo e jogasse, podia ser o que for, até um animal morto, não ia acontecer nada, tá entendendo? Porque essa unção, esse poder, depois de um tempo, ele desaparece, ele sai. É a mesma coisa que nós, se nós parar de buscar Deus, o poder de Deus vai diminuir na nossa vida, tá entendendo? Então é assim que funciona, ok? Você entendeu bem o que eram esses lenços e aventais de Paulo? Que isso houve maravilhas extraordinárias na pregação do Evangelho. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo final de semana vamos estar acompanhando aqui o texto de Atos, capítulo 20, onde tem a ressurreição de Eutico, um jovem que estava ali ouvindo a palavra de Deus e morreu. Vamos comentar esse grande milagre ali no livro de Atos. Amém? Eu aguardo você. Fiquem todos na paz. Tchau.